Você se sente incomodado às vezes? Parece que está tudo bem ao redor, nas circunstâncias, mas lá dentro de você sente um incômodo, uma inquietação, um vazio até mesmo. Bom, saiba que este pode ser o incômodo do chamado, do chamado de Deus para a sua vida. É sobre isso que eu vou falar agora no Café com Fé dessa sexta-feira, dia 24 de julho de 2026. Eu sou o Pedro Quintão e se prepare, eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Vamos lá. Vamos falar do caso de Moisés para ilustrarmos essa questão do chamado. Moisés estava ali vivendo tranquilo no palácio do faraó, tinha tudo na hora, vivendo em meio à riqueza, tranquilo, vivendo no melhor lugar do mundo, porque o Egito era a nação mais poderosa do planeta Terra na época. Só que o ponto é o seguinte: Deus não salvou Moisés lá no Rio Nilo, daquele cestinho de junco, lembra? A filha do faraó estava ali no rio na hora, viu um cesto de junco, viu que tinha um bebê dentro e levou o bebê para o palácio e chamou a mãe de Moisés para cuidar dele dentro do palácio. Ou seja, Deus providenciou tudo, armou todo o cenário. Só que Deus não fez isso tudo, não salvou Moisés, etc, para Moisés ficar de boa na lagoa, dentro do palácio. Nem para Moisés ficar ali depois, já tinha saído do Egito. Moisés já tinha casado, constituído família, ele era um pastor de ovelhas. Estava ali, na dele, cuidando das ovelhinhas. Mas olha só o que diz o livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 1 e 2. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em meio a uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. A sarça não se consumia. Então, como eu disse, Moisés estava ali na dele, tranquilo, vivendo a sua vida, sendo um pastor de ovelhas. Já havia casado, etc. Só que chega Deus na história, né? Deus chega e atrapalha os planos de Moisés. Deus aparece para Moisés em meio à sarça ardente. Anjo do Senhor aqui não é um anjo comum, é o próprio Deus. Esse termo anjo do Senhor é o próprio Deus. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, eu tenho uma missão para você, eu tenho um chamado para você viver, uma missão, um propósito para a sua vida. É interessante, falar essa questão de Deus atrapalhar os nossos planos, porque vamos fazer uma analogia com João Batista. João Batista, ele seria o próximo sumo sacerdote. Ele sucederia o seu pai Zacarias. Ele teria esse direito hereditário. Então, imagina só, João Batista iria viver o resto da vida de forma confortável, trabalhando ali no templo, sendo respeitado por todos, com uma vida tranquila, mas Deus atrapalhou os planos de João Batista. E aí, João Batista trocou o conforto do templo
pela aridez do deserto. João Batista trocou as túnicas sacerdotais por uma roupa de pele de camelo. João Batista trocou o respeito das pessoas por ser taxado de louco. João Batista trocou uma mesa farta por comer mel e gafanhoto. João Batista trocou uma vida confortável para, no final, a sua cabeça ir parar numa bandeja de prata. Deus atrapalhou os planos de João Batista, assim como Deus atrapalhou os planos de Pedro. Pedro estava ali, na dele, como Moisés, pescando, trabalhando na pescaria, no seu barquinho. E aí chega Jesus e fala: Pedro, de agora em diante, meu amigo, você não vai ser mais pescador de peixes, mas sim pescador de homens. E então a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Onde eu quero chegar, meu irmão, minha irmã? Muitas vezes nós fazemos os nossos planos, traçamos as nossas metas, os nossos objetivos, sonhamos com uma vida confortável, tranquilos, mas só esquecemos de perguntar para Deus o que Ele acha dos nossos planos, das metas que estabelecemos, dos objetivos que traçamos e do nosso desejo de ter uma vida da forma que a gente quer. Santo Agostinho falou certa vez que ter fé é assinar uma folha em branco e entregar para Deus. Só que o problema é que muitas vezes nós queremos escrever tudo o que a gente quer na folha e depois entregar para Deus assinar. O problema é que nós achamos que Deus está aí para atender a vida dos nossos sonhos. E aí abrimos mão do chamado. Em nome do conforto, em nome dos compromissos da vida, abrimos mão do chamado. Em nome de muitas coisas, abrimos mão do chamado. Mas ainda bem que Deus não desiste de nós, não é mesmo? Ainda bem que Deus não larga a mão da gente de uma vez. Porque Deus vai lá e nos incomoda. E coloca o espinho na carne. E desarticula a coxa, né, como fez com Jacó. E nos incomoda, e nos espeta. Porque Ele quer nos chamar a atenção para o que realmente importa. Ele nos incomoda para realmente nos deixar inquietos e não confortáveis de não estarmos vivendo o chamado dele para a nossa vida. Ele nos incomoda para falar: ei, eu tenho algo para você fazer. Eu tenho uma missão para você cumprir. Não se iluda com o falso conforto, com a falsa paz, com a falsa realização. Muitas vezes nós estamos assim, contentes e só publicamos as nossas conquistas pessoais, como se fosse isso que Deus quer para nós somente. Claro, as conquistas pessoais podem ser bênção de Deus, sim. Mas o que deixa Deus feliz, o que é de fato uma conquista que glorifica a Deus, é nós vivermos o nosso chamado, ganharmos alma para Cristo, falarmos sim para o propósito que Ele escreveu para a nossa vida. Se não for assim, o contrário disso, podemos ter as conquistas que forem. Os homens podem se impressionar com isso, podem aplaudir,
podem até pensar, Deus está com essa pessoa mesmo, hein? Mas será que o céu está satisfeito? Será que Deus está satisfeito? Portanto, meu irmão, minha irmã, se você está incomodado, sente essa inquietação, esse vazio, pode ser Deus te chamando para o chamado, te lembrando do seu propósito. Não ignore isso. Busque-o e você o encontrará. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E se você foi abençoado, edificado com essa palavra, deixe o seu like, a sua curtida, se inscreva no canal do YouTube e acompanhe-nos no Spotify. Além disso, envie essa mensagem para pelo menos uma pessoa da sua lista de contatos, porque com certeza tem alguém que está precisando ouvir essa palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe grandiosamente e até a próxima.